Boa noite, irmãos e irmãs, família SEC, e a todos os nossos irmãos que nos acompanham todas as noites no nosso Evangelho, Preces e Radiações. Vamos pedir aos nossos sublimes instrutores que sempre nos orientam e nos socorrem, confiantes, renovados. Vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus, que é todo luz e verdade, que esteja conosco nessa noite de luz. Eu vou ler um trecho do livro Sublime Convite. Mensagem transformadora. A mensagem trazida por Jesus ao mundo tem essência transformadora. Sua presença alterou o cenário da antiga Palestina, refletindo até hoje em todo o planeta. Todos os que compreenderam a sua mensagem experimentaram profundas transformações interiores, deixando para trás velhos conceitos de vida. Pedro, o pescador de Cafarnaum, viu-se transformar por dentro ao contato com o Mestre, convertendo-se desde então em pescador de almas. Mateus, o coletor, sentiu que sua visão de mundo se alterou após conviver com Jesus. Maria de Magdala, assediada por espíritos inferiores, mudou sua maneira de agir ao conhecer as palavras libertadoras do Cristo. Zaqueu, o publicano, apresentou severa alteração espiritual, depois de memorável diálogo com o Messias. Nicodemos, o fariseu, passou a acolher novas ideias sobre a vida espiritual, tão logo recebeu importantes esclarecimentos do amigo Nazareno. Por ser uma mensagem de transformação, o cristianismo se fez pelo esforço sacrificial de grandes transformados. Hoje, os ensinamentos do Mestre perduram, não obstante terem passado quase 2000 anos. Sua tarefa é a de transformar os padrões morais da sociedade. Através dela, as criaturas podem experimentar paz interior, ainda que cercadas pelas dores. Com o Evangelho, o homem se liberta, conhecendo a verdade. Nossa principal meta, pois, continua sendo alcançar a transformação interior, a fim de que o Cristo possa viver em nossos corações, conduzindo-nos à paz e ao progresso. Que a paz de Jesus esteja conosco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prefácio 57 e 59, por um agonizante. 57. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa, às vezes, essa passagem para os que se apegaram à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, os laços são menos difíceis de desfazer-se,
e seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, está ligada ao corpo apenas por um fio, enquanto no outro caso ela se mantém presa por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho de separação. Quarto, preces pelos que já não estão na terra. Por alguém que acaba de morrer. 59. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm por objetivo unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também têm por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas mais ou menos pomposamente e em que o coração, na maioria das vezes, não toma parte alguma. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar desse sono. Capítulo 28, item 10. Boa noite, meus irmãos. Mais o Evangelho à luz da doutrina espírita e os nossos comentários em relação ao prefácio de número 57, por um agonizante. Nesse primeiro momento, vamos entendendo que agonizante é a pessoa que está para desencarnar, libertar-se do corpo físico, que já não possui condições de servi-lo como instrumento da manifestação do espírito, a fim de expressar-se, de trabalhar, aprender, conviver em um mundo material. E o Espiritismo ensina que essa passagem de um plano físico para um plano espiritual acontece quando o fluido vital produzido pelo funcionamento dos órgãos do corpo deixa de agir em consequência da desorganização do corpo que morre. O perispírito se desprende, molécula por molécula, e o espírito se liberta, como vemos na obra A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 11, no item 18. E essa separação, meus irmãos, provoca, em geral, uma perturbação a esse espírito que parte. Perturbação essa que causa mais ou menos sofrimento na dependência do apego ou desapego aos valores terrenos e da maneira como viveu essa existência. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Mas como facilitar esse desprendimento? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Assim, o passamento de um homem de bem que se esforçou por fazer sempre o bem, evitando fazer o mal, os laços que o prendem à matéria se desfazem com mais facilidades. Ao contrário, o homem que viveu pensando mais em si, na satisfação de suas necessidades materiais, encontrando-se com remorso, mágoas, ressentimentos, medo, encontra mais dificuldade para libertar-se do corpo. Seja em qualquer situação em que se encontra o espírito, a prece terá sempre o alívio, o consolo e esclarecimentos. Já em relação ao prefácio 59, por alguém que acaba de morrer, o Espiritismo demonstrando a continuidade da vida do espírito com sua individualidade, sua consciência, levando consigo seus conhecimentos, seus sentimentos e sua maneira de ser, ressalta a importância da prece em favor dos que retornam ao plano espiritual, tanto quanto ela é útil no plano encarnado. A prece em favor do outro é sempre valiosa em qualquer plano de vida e em qualquer situação, pela vibração amorosa de quem a faz, que envolve,
quem a recebe, aliviando seus sofrimentos e confirmando que ele não está sozinho, que existem pessoas que compartilham das suas dificuldades e tentam auxiliá-lo como podem. Então, a oração aos desencarnados é a caridade em em todas as situações que possamos vivenciá-la. Com certeza, orar pelos que acabam de desencarnar é, além de uma prova de simpatia, uma maneira de ajudá-lo a se libertarem das ligações materiais de toda espécie, o que abrevia a perturbação natural ocasionada pela morte do corpo, tornando mais calmo o seu despertar. E o nosso irmão Allan Kardec lembra que todos esses benefícios acontecem somente quando a prece se origina dos melhores sentimentos que a pessoa que ora tem. A prece vazia de sentimentos proferida apenas pelo significado das palavras em si mesmas não tem valor algum, não irradia vibrações, termina no instante que é feita, não beneficiando nem a própria pessoa que a profere. Assim, ao orarmos, devemos sempre colocar os sentimentos mais nobres, o amor ardente, a fé e a certeza de que chegaremos nos melhores propósitos ao realizar essas preces pelos nossos irmãos desencarnados. Sigamos com Jesus. Muita paz. Continuemos com a paz e as vibrações de luz, com comunhão de pensamentos, com a nossa fé animadora na mensagem de Jesus, de amor, que esses fluidos divinos e curadores nos console, nos aplicando abençoadas lições de amor, que renove nossas forças, nossos pensamentos no bem-estar, que Jesus fluidifique todas as águas do nosso planeta, das nossas casas e aos nossos corpos que estão aqui ao lado, que sejamos todos amparados e curados, em nome de Jesus, que assim seja.